começa aqui o nosso conteúdo sobre atividade física, prescrição de exercício físico para gestantes. Pessoal, assim, até por experiência, eu vou aumentar aqui um pouquinho e eu vou começar ele assim, porque no início tem gente que vai entrar, então para sair demora um pouquinho mais. Deixa eu colocar um slide aqui com. Vocês conseguem ver direitinho as letras? Tá bom? Tá muito pequeno? Tá tranquilo? Dá para ver tranquilo, Walter. Beleza. Eu vou começar assim, depois eu vou ampliar, tá? Porque, como eu falei, se alguém chegar é mais fácil da gente trabalhar. Então, assim, ó, gestação ao estado, né, da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, e aí subsequente desenvolvimento do feto no útero. Essa definição aí é básica, é só para a gente poder conceituar, contextualizar. Então, assim, uma gravidez normal dura em cerca de 39 semanas, 280 dias, contando a partir do início do último período menstrual. Então, é como eu falei, a divisão, né, das mudanças que acontecem no corpo, ela é, vamos dizer assim, didaticamente divididas em trimestres, né? Então, assim, a gente percebe que o primeiro trimestre, algumas mudanças acontecem de forma até assim despercebidas, né? Tem mulheres que demoram um pouco mais de que está grávida perceber, outras não, mas tem alguns meses que, algumas semanas que as mudanças são mais evidentes, tá? Aqui a gente tem aqui alterações no corpo, né? Assim, ó, primeira coisa que é importante relacionada ao movimento, que eu quero que vocês não se esqueçam disso, é o centro de gravidade, tá? Como que fica o centro de gravidade da mulher durante a gravidez? Se a gente pensar bem, o que é o centro de gravidade? O centro de gravidade é um local específico do corpo onde todas as forças, né, que agem sobre cada parte do corpo, ela se concentra, né? Então, se eu fizer um somatório de toda a força da gravidade que age no corpo, né? O corpo, qualquer corpo material que está na Terra sofre a ação da gravidade e em todas as partes. Se eu fizer um somatório, né, a força é uma grandeza vetorial, ele vai estar num local em comum. E no ser humano, a gente sabe que o centro de gravidade, ele fica numa região chamada promontório, tá? É na altura de L2, da segunda vértebra da lombar, tá? Então, assim, ele fica S2, sacral ali. Então, assim, se a gente pensar bem, é como se fosse na altura aqui do umbigo. Você pega o umbigo, coloca atrás, ali vai estar, né, no S2, né, vai estar o centro de gravidade das pessoas. Isso se você tiver na posição bípede, com as pernas afastadas, né, na posição anatômica, vamos dizer assim. Com a gravidez, a gente percebe aqui, ó, nessa figura, que acontece o quê? Uma acentuação dessa curvatura aqui, né, uma curvatura secundária da lordose, tá? E aí, o que que acontece? O centro de gravidade abaixa, tá? E o que que acontece? Ele abaixa e vai mais para frente, por causa da apoptose abdominal que vai se formando devido ao crescimento do feto. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso muda o equilíbrio, tá? E quanto mais, né, se passam as semanas, mais mudança no equilíbrio a mulher vai ter. Então, a primeira mudança interessante de destaque que acontece aí, que o profissional que vai trabalhar com a mulher ter consciência disso, que o centro de gravidade vai mudar e, por causa disso, o desequilíbrio, né, do movimento de sustentação do corpo ele vai alterar. Então, acontece uma rotação anterior, né, da pelve. Qual que é o nome desse movimento aqui? Desse movimento anterior, né? Então, você pega a crista ilíaca, toca nela aqui, ó. Ela vai ficar anterior, ela vai para frente e para baixo. Esse movimento se chama antiversão de pelve, tá? É um movimento característico quando a curvatura lombar ela fica acentuada, da lordose ela fica acentuada, tá? Então é um movimento de antiversão de pelve. E aí tem aumento
da elasticidade dos ligamentos por causa da liberação de alguns hormônios, deixa os ligamentos mais frouxos, né? Ah, vocês podem contar, então isso é bom, né? Porque pode causar aí maior amplitude do movimento, maior flexibilidade. De certo modo, sim, desde que o movimento seja feito de forma limitada, porque se o movimento for além, esse aumento de elasticidade pode causar microlesões, né, nos próprios tendões, causando tendinites ou até mesmo rupturas de algumas porções musculares. Então, não é, se for feito de forma errada, esse aumento na elasticidade pode levar a algumas lesões. Né? Então, acho que agora deu uma estabilizada. Eu vou aumentar aqui para a gente ficar com a lâmina toda. E aí eu quero chamar atenção para. Olha a diferença, tá, gente? Tá? Dessa. Aqui seria uma posição normal, né? Conforme a gente viu na primeira etapa, as curvaturas, né? Eu tenho aqui uma curvatura, uma lordose da cervical, uma cifose da torácica, uma lordose da lombar, uma cifose da sacral. Então, são as curvaturas. Olha de uma gestante como que fica, né? Fica acentuada essa curvatura aqui da lordose, tá? Então, assim, agora pensem, né? Se a mulher já tem uma predisposição a ter uma lordose com a gravidez durante o período gestacional, isso vai aumentar automaticamente, o desequilíbrio vai ser maior e as disfunções musculares, né, e das articulações, né? Por isso tem muitas queixas musculoesqueléticas por causa dessa disfunção. Agora, qual que é a dinâmica que a gente vai ver hoje, né? A parte principal da aula. A gente vai falar sobre as alterações que acontecem com o corpo da mulher, para a gente poder entender. Por que isso é importante? Gente, porque assim, não existe, de um modo geral, se a gente pensar bem, receita de bolo para se trabalhar com gestante. O que existe é uma recomendação para atender a ordem de segurança. Agora, como que a gente vai entender criticamente o que fazer e o que não fazer? É entendendo as mudanças, né? E verificando como que isso vai influenciar, né, no funcionamento do corpo da mulher durante esses períodos, né? Então, a cada trimestre a gente percebe que algumas mudanças vão acontecer. E aí a gente tem uma separação, né? Então, aqui, primeiro são as alterações fisiológicas na gestação. Então, isso que é importante vocês entenderem. Então, assim, a questão fisiológica, o que que muda, né? Então, aqui, ó, conforme a gente já falou, a postura muda, o andar vai mudar, a deambulação, a transferência de força de um lado para o outro, né? Por quê? Porque a marcha muda o ponto de referência com essa antiversão de pelve. Então, vai mudar. Então, eu tenho aqui o aumento, né, de 2 a 3 quilos no primeiro trimestre. No segundo trimestre, começa a ter dores cervicais e lombares. Aí você pode estar pensando assim, nossa, mas a cervical, por que que acontece? Gente, é o seguinte, na questão da coluna vertebral, ela é um eixo de sustentação do corpo, né? A ligação entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, né? As duas cinturas, né? Clavicular e pélvica estão ligadas à coluna. Então, assim, se há uma disfunção em uma região da coluna, outras partes vão ficar, né, prejudicadas. Então, você imagina, força a barriga para frente, né, e força a lombar. Automaticamente, o que acontece com o pescoço? Acontece uma coisa que a gente fala assim, o pescoço em protusão, né? É quando há uma extensão, uma hiperextensão da cabeça com uma flexão da cervical. Então, o cervical fica para frente e a cabeça fica para trás. Então, quando há um excesso, né, de lordose, há o que a gente fala dessa cabeça protusa. E isso causa dor na região aqui. Muito comum em pessoas que passam o dia inteiro digitando, fica nessa posição aqui, tá? Por isso que é ideal manter a postura para as pessoas aí, para as gestantes, essa postura, né, essa posição do conforto da cabeça é muito importante.
No terceiro trimestre, a lordose vai ser mais evidente, né? Aí já poderia estar escrito que é uma hiperlordose. O aumento total de peso pode chegar a 11 quilos, né? E aí tem um aumento da mobilidade articular devido a ações hormonais, né, do estrogênio, que deixa os ligamentos mais maleáveis, mais flexíveis, tá? 2, o sistema sanguíneo. O que acontece com o sistema sanguíneo durante os trimestres? Então, assim, há uma diluição maior do sangue, né? Aumento do débito cardíaco. Só para relembrar, né, o débito cardíaco, ele é a relação entre o VE e o FC. VE é o volume de ejeção, né, o volume de sangue que é ejetado pelo ventrículo esquerdo ao corpo por minuto, vezes a frequência respiratória, tá? Não tem alteração na coagulação. No segundo semestre, ao aumento das hemácias, né, das células vermelhas, os eritrócitos, e no segundo, há aumento dos leucócitos, né, do sistema imune, diminui hematócrito e hemoglobina. Então, assim, com a diminuição da hemoglobina, a gente percebe que há alguns problemas aí, como, por exemplo, o carreamento, né, do oxigênio, a tendência de ter uma anemia. Então, já é alguma coisa que a gente tem que ficar atento aí, né, que alguns exercícios podem agravar essas situações, né? Então, durante o terceiro trimestre, a hemodiluição, ela se mantém e há uma diminuição no número de plaquetas, tá? Então, a dificuldade de coagulação sanguínea aí também. Então, a gente percebe que se há uma hemodiluição, né, há um aumento do volume sanguíneo. Se há um aumento do volume sanguíneo, se há um aumento do débito cardíaco, o que é uma condição favorável, né, a aumentar? A pressão, tá? Então, não é difícil de entender por que a pressão há um ligeiro aumento durante a gravidez. É por causa dessas mudanças, né, que acontecem no sistema sanguíneo, né, o maior volume de sangue, né, fica maior, mais diluído, o débito cardíaco aumenta, naturalmente a pressão vai aumentar. O que acontece aqui que algumas gestantes entram no estado de pré-eclâmpsia, onde a pressão ela vai aumentar de modo significativo, e isso é grave, isso tem que ser controlado, tá? Em estado de pressão arterial, a atividade física ela não pode ser realizada. Então, uma informação importante que vocês têm que levar em consideração para quem for para trabalhar com exercício para gestante. A pressão arterial deve ser constantemente aferida, porque se ela tiver, né, 14, né, por 140 milímetros de Hg por 90, não é ideal a pessoa fazer, né? Já tem um aumento aí. E aí no sistema cardiovascular, se há hemodiluição, há um aumento do volume sistólico, ou seja, o volume que é contraído pelo coração, o volume de ejeção, há um aumento no débito. Aí tem no primeiro trimestre, há uma diminuição e tem um aumento do fluxo sanguíneo no útero, isso no primeiro trimestre. Depois tem um aumento do fluxo renal e um aumento sanguíneo na pele. Depois, no segundo trimestre, tem um aumento do rendimento cardíaco, aumento da frequência cardíaca. No terceiro, né? Aí diminui o volume minuto por compressão da veia cava e aumenta a frequência cardíaca. E aí, isso aqui também está favorável ao aumento da pressão. Então, assim, no início, a fisiologia muda pouco, ela entra no adaptação, mas depois, esse problema aqui, ó, que é a compressão da veia, né, da veia cava, na parte quando o sangue está retornando ao coração, isso já influencia no retorno e na pressão arterial. Então, isso aqui, ó, se diminui o volume por minuto aqui, gente, é o volume de ejeção, tá? O que acontece? Deixa eu explicar para vocês, né? Isso é só uma recordação. O débito cardíaco, ele é um valor no repouso fixo. Quanto que é o débito cardíaco aproximado de uma pessoa, né, a cada minuto? É 5 litros, mais ou menos, 5 litros por minuto. E aí você pensa aqui, ó, se o volume por minuto ele diminui, o que tem que aumentar para eu ter condições de manter o débito cardíaco que é fixo? A frequência cardíaca.
Então a frequência cardíaca sobe, a pressão sobe, e aí tem outra situação, que é o edema, né? É o inchaço, né, nos membros inferiores, essa sigla significa isso, devido à dificuldade do retorno venoso, tá? Aí tem algumas classificações com relação à hipertensão. Hipertensão arterial crônica, pré-eclâmpsia, né, eclâmpsia, hipertensão arterial crônica superposta por pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional, dependendo da situação, né? O sistema respiratório, assim, muito importante aqui, o que que acontece? Por que que o sistema respiratório ele vai mudar? E alguns exercícios é muito interessante que a gente observa alguns vídeos, né? Não sei quem já assistiu o vídeo aí. Eu tenho até 2 vídeos para passar para vocês que eu trabalho aqui. Acho que tá o link nessa aula, depois eu confiro. É, o diafragma, ele é uma elevação. Então, se a gente pensar bem, o diafragma ele é um músculo que ele é assim, ó. Ele é como se fosse uma concha, que ele fica na parte, né? Imagina aqui em cima tem o tórax, aqui embaixo tem o abdômen. O diafragma fica assim. Então, assim, se o que que acontece? Quando a gente faz inspiração, o que que acontece com o diafragma? Ele se contrai. Ele se contrai e faz isso, ó. Ele desce, tá? Então, você puxou o ar, diafragma desce. Por que que ele desce? Para aumentar o volume, né, longitudinal da caixa torácica. Se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, o ar entra. É assim que acontece. Então, quando o diafragma ele faz uma contração e o volume aumenta, internamente, lá na caixa torácica, eu tenho uma pressão que é 3 milímetros de Hg menor que a pressão atmosférica. Por isso, o ar segue o caminho natural até os alvéolos, tá? Quando eu estou expirando, soltando ar, no repouso, o que, que o diafragma faz? Ele relaxa e volta para a cavidade, né, que ele tem ali na base das costelas, né, na parte superior do abdômen e inferior da caixa torácica. Então, o diafragma é o músculo da respiração. Agora, presta atenção. Há uma elevação do diafragma. Então, se ele já ficava aqui, ele vai ficar mais aqui. O que, que quer dizer? Quer dizer que esse espaço que tem aqui na caixa torácica, ele vai ficar menor. Ele vai ficar menor, a quantidade de ar que vai entrar, que quando ele se contrair, não vai suportar a quantidade, vamos dizer assim, normal que a pessoa está acostumada. Ou seja, vai entrar menos ar a cada respiração. O que, que tem que acontecer com o organismo? Ela vai ter que respirar mais para aumentar a frequência respiratória. Então, um exercício que sempre tem que ser feito com a gestante é um trabalho da musculatura do diafragma. Como? Forçando bastante a expiração. Forçando sem tanta apneia, porque isso pode, né, ser um fator que pode aumentar a pressão. Então, depois eu até coloquei uma imagem ali que vai retratar isso. No segundo trimestre, aumenta a concentração de O2, diminui o CO2. Se a gente pensar bem, o CO2 ele tem uma grande importância na expiração, porque quando o CO2 aumenta, o nosso organismo automaticamente se prepara para jogar esse ar para fora, né? Para ele poder eliminar, porque o CO2 é tóxico, né? Então, assim, é mais um fator que dificulta a respiração. Então, aumenta o volume corrente, né? O volume de ar que entra, sem aumentar a frequência respiratória. Terceiro trimestre, aumenta o volume de ar que entra nos pulmões. Aqui eu só coloquei, né, para poder mostrar, né, como que o diafragma fica, né? Essa é aqui está o estado normal dele, né? Não está com elevação. Aí o que que acontece? Na inspiração ele desce, ou seja, ele se contrai, e na expiração ele sobe, né? Ele relaxa. Isso aqui no repouso. Então, se vocês pararem para pensar, no repouso, né, o diafragma é o único músculo que age na respiração, tá? Tanto na inspiração
quanto na expiração. Aí no exercício entram outros músculos, né? Por exemplo, na expiração, os intercostais externos, né? E outra coisa, outros músculos que podem ajudar são esses músculos da região superior, né? Da caixa torácica, né? Que estão ligados também à base aqui da mandíbula, como, por exemplo, esternocleidomastoide, os escalenos. Então, quando a gente está fazendo atividade física, e esses músculos aqui se contraem, né, em contração inversa, porque o principal movimento deles é fazer a flexão da cabeça e do pescoço, só que quando eu estou fazendo um exercício físico, né, muito, eu preciso de aumentar o volume da cavidade torácica, eles agem como inversão de força, então eles elevam, né, eles levam a caixa torácica para cima. Então, os escalenos, esternocleidomastoide e outros músculos aqui agem na inspiração forçada. E na expiração? Qual é o músculo que age na expiração forçada? São os intercostais internos, né? Eles ajudam, né, nessa diminuição do volume da caixa torácica, e aí com o volume menor, aumenta-se a pressão internamente ele fica maior 3 milímetros de Hg do que a pressão atmosférica, e o ar vai para o exterior. E outros músculos, né, dependendo dos exercícios que a gente faz para poder ajudar, né, na expiração, são os músculos abdominais. Então, gente, sem comprimir, né, a barriga, né, quando o feto já vai crescendo, esses exercícios, principalmente no início da gestação, é muito importante eu fazer exercícios de respiração que forçam o diafragma e os músculos abdominais, porque eles mais fortes, além deles corrigirem, né, a lordose, porque o que acontece? Com a musculatura abdominal mais forte, ela puxa, ela faz uma retroversão de pelve, ela puxa a pelve para cima. A retroversão de pelve é o contrário da antiversão. Então, assim, quanto maior a lordose, maior a antiversão. Quanto maior a força abdominal, maior a retroversão. Então, você equilibra um pouco isso. Por isso que é importante trabalhar no início os músculos abdominais, né, com trabalho de respiração forçada, força o abdômen, alguns exercícios para poder forçar, tanto para corrigir a lordose quanto para acelerar a respiração. Aqui a gente tem o sistema urinário, então, assim, a dilatação dos uretérios, os ductos que conduzem a urina, aumento da excreção da glicose, isso aqui é importante a gente ficar atento a isso, porque às vezes a mulher está fazendo exercício, não sabe que está grávida, e aí está fazendo atividade, tem uma hipoglicemia. Um dos motivos é isso, é por causa da glicosúria. O que é glicosúria? É o aumento da excreção da glicose na urina. Aumento do fluxo plasmático na plasmático renal. No segundo trimestre ali, elevação da bexiga pelo útero, né? Então, assim, a mulher aumenta as vezes que vai urinar. No terceiro trimestre, ela tem até incontinência da válvula, né, do ureter vesical, né? Então, tem alguns problemas aí, mas o principal que eu chamo a atenção aqui do sistema urinário é essa modificação que tem aqui na excreção da glicose no início, né, que pode ser um fator aí a ser observado nos primeiros 3 meses, tá? A incontinência devido à mudança anatômica que tem aí da bexiga. O metabolismo. Como que fica o metabolismo? Então, quando a gente fala de metabolismo, a gente fala da taxa de metabolismo basal ou taxa de metabolismo de repouso, aquela mesma taxa que corresponde a 60% do gasto energético total. Como que fica, né? Então, assim, a redução na concentração da glicose, né? E aí aumento da utilização periférica, aumento da insulina. Por que que há aumento da insulina? Porque como a glicose ela está sendo eliminada, a gente precisa de que esse hormônio ele haja na degradação de mais glicose para jogar na célula, porque a célula não pode ficar sem glicose, porque senão não produz ATP. E aí tem inchaço. No segundo trimestre, tem a diminuição da sensibilidade à insulina. Se há uma diminuição, há um aumento da resistência à insulina. A resistência à insulina é uma das condições prévias para o diabetes, tá?
Tem um exame que se chama HOMA, HOMA. Esse é um dos exames que a gente avalia, né? Quem faz aí exame sangue frequentemente tem essa informação lá, o HOMA. Quanto maior o valor, maior a resistência. O que que é isso, gente? Tem insulina, ou seja, o organismo produz insulina, mas a insulina não faz o papel dela. Não age na glicose para poder jogá-la para dentro do sangue. E aí, o que que vocês estão pensando sobre isso? Né? Se a insulina não está funcionando direito, né? Que eu tenho que fazer para poder melhorar? Mais uma justificativa da prática de exercício contínuo, do exercício aeróbio, porque com exercício contínuo eu aumento mais a utilização da fonte, né, de energética dos carboidratos, e seria uma forma, né, um tratamento não medicamentoso devido a essa diminuição da sensibilidade à insulina. Diminui a quantidade de ferro, está ligada à diminuição da hemoglobina, e tem aumento dos lipídios, né? Como a insulina não está fazendo o papel dela, que é usar a glicose, aquela glicose que não foi eliminada na urina, ela se transforma em lipídio, por isso que tem aumento. E aí no terceiro trimestre tem uma diminuição da sensibilidade à insulina e tem um aumento, né, dos 11 quilos aproximados, sendo 70% de água. O sistema digestório, né? A gente tem aí um aumento do apetite, né, no primeiro trimestre, náuseas, vômitos, constipação, né, por causa da progesterona. Tem no segundo trimestre relaxamento gástrico, né, leve aumento do fígado por causa da mudança anatômica que acontece. E no terceiro trimestre tem modificação do estômago e do fígado por causa do aumento do crescimento do feto no útero. Pele e fâneros, né? Tem lanugem, o sinal de Raban na pele, né? As estrias aparecem no segundo e terceiro semestre, hipertricose, eritema palmar, fica avermelhadas, aumento das glândulas sudoríparas e sebáceas e aumento na pigmentação da pele, são só características, né? Sistema nervoso, o que que acontece? Tem uma situação que se chama epistaxe, né? Sangramento ou hemorragia nasal. Tem hiposmia, perda parcial do olfato, né? Hipoacusia, diminuição da capacidade de audição. E as parestesias, que são sensações cutâneas, subjetivas, exemplo, frio, calor, formigamento, pressão, que são vivenciadas espontaneamente na ausência de estimulação. Então, assim, 10. O que seria o puerpério, né? Talvez essa palavra seja nova para alguns, né? Mas seria o período que decorre desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher voltem às condições anteriores à gestação, né? Vulgo resguardo, né? Antigamente a mulher tinha que ficar 40 dias, aí eu lembro da situação que não podia tomar banho, não podia lavar o cabelo, algumas mulheres passavam álcool no cabelo por causa da situação, enfim, mas é essa mudança fisiológica que o corpo para poder voltar à situação normal. Então, assim, há uma diminuição no débito cardíaco, a normalização do padrão respiratório, por causa que o diafragma ele volta a baixar, normaliza a taxa de filtração glomerular, a glicose na urina normaliza a glicose, os lipídios séricos, né, a quantidade de lipídios que estão no soro do sangue. A mulher naturalmente já desincha, então daquela quantidade ali do peso, né, que até que aumentou aqui, até tem muitas mulheres, né, infelizmente eu fico muito preocupada, assim, ao extremo com a questão do peso, né, vou ficar muito, não quero engravidar porque eu vou aumentar muito o peso e não vai voltar, então assim, muito desse peso, né, é líquido, é edema que depois vai voltar no normal. Tônus do piloro volta ao normal, e a alopecia diminui, né? A hipertricose diminui o eritema palmar. As manchas avermelhadas, as lanugens na pele voltam a ficar normal. E aí, pessoal, a gente entra na parte dos exercícios e da gestação. Eu vou
Essa aqui é um vídeo da aula que eu vou querer que vocês assistam, tá? Eu vou conferir se não estão ali no final da aula a, o link, né? Os links para vocês assistirem. São umas palestras bem legais. A falta, né, da oportunidade da gente trabalhar na prática, eu implementei os vídeos para poder, com profissionais, né, que trabalham com isso diretamente, para poder mostrar. O que eu quero chamar a atenção para vocês, que vocês vão perceber o seguinte, todas essas mudanças que a gente viu aí, né, nos sistemas, no metabolismo, eles, indiretamente ou diretamente, eles vão estar relacionados com os exercícios. Então, isso que eu estou falando, essa parte, primeira parte aí da aula, foi que nós vimos hoje, né? Ela é essencial para a gente poder entender por que fazer, o que fazer. Então, a gente pensa assim, quais foram os principais cuidados que nós vimos aqui, né, que a gente tem que ficar atento. Primeiramente, com a pressão, né? A pressão, ela está estabilizada, principalmente a partir do terceiro mês, por causa do aumento da hemodiluição, aumento, né, do volume por minuto, aumento da frequência respiratória. Então, é algo que eu tenho que ficar atento. Dois, a mudança no eixo, né, do centro de gravidade, da estrutura da mulher. Então, fica mais equilibrado. Então, eu tenho que pensar em exercícios que vai ajudar nesse equilíbrio. Três, a respiração. A respiração fica prejudicada. Por quê? Porque o diafragma sobe. Então, tem uma diminuição do volume da caixa torácica e a frequência respiratória ela vai ser maior, tá? E, quatro, a questão da glicose aumenta a eliminação, glicosúria, o aumento da eliminação da glicose. Sem a glicose, né, eu não tenho energia. E interessante que isso acontece muito comumente nos primeiros meses. Como eu falei, algumas mulheres demoram até a perceber, né, que a questão da gravidez. Então, você pode estar trabalhando com uma mulher na academia, uma mulher toma aqui crise hipoglicêmica que nem sabe que é grave, e aí vai descobrir que está acontecendo. O aumento, né, do inchaço, do volume, a questão do aumento da produção de lipídio, são informações que a gente tem que pensar aí, que são os benefícios que vai acontecer. Então, assim, algumas recomendações importantes para a gente poder fechar essa parte teórica de hoje, tá? Então, assim, ó, um suprimento deficiente para a criança, né? Se você faz um exercício que demanda muito o gasto energético, né? Você vai que a mulher use esse suporte energético e falte energia para a criança, trauma, exercício que coloca em risco, né, o bebê, o útero, né, com impacto, a posição de compressão, com risco aumentado de contrações prematuras, olha a importância. Então, às vezes você está trabalhando com uma mulher, né, e a mulher é fisicamente ativa, e aí está lá no quinto, sexto mês, ainda está sentindo as condições de manter. Mas o que pode acontecer? O exercício vai passar de forma errada, pode aumentar as contrações, e aí pode, né, ter um parto prematuro, pode ter uma lesão na placenta, torção no cordão umbilical e rompimento da bolsa. Assim, estresse fetal, restrição de crescimento intrauterino e prematuridade. Então, é um dos agravantes dos exercícios errados, tá? É o estresse, né, e o aumento da contração e a o estímulo, né, do parto prematuro. Então, assim, suprimento deficiente para criança, né? Então, assim, as atividades aeróbias, intensidade moderada, por exemplo, a caminhada de 40 minutos ou a ginástica aeróbica, pode levar a uma redução dos níveis sanguíneos de glicose, mas não a uma hipoglicemia, o que poderia ser prejudicial ao olfato. Então, assim, a gente pensa em intensidade moderada. Pessoal, o que é uma intensidade moderada? A intensidade moderada é aquela intensidade que há um aumento da frequência respiratória, há um aumento na sensação de esforço, mas que é suportável, tá? Então, alguns exercícios aí são bem indicados em termos de aeróbio, né? Uma caminhada, um elíptico, né? Hidroginástica. Então, como eu falei com vocês no início, na hidroginástica a gente percebe que tem uma população de gestante considerável por causa que é uma atividade que não tem impacto, tá?
Então, assim, aí é que tem umas informações importantes. Ó, a glicemia é uma das explicações para a relação, né? Do tamanho com o bebê. Quando a gestante se exercita, diminui a resistência à insulina. Por que diminui a resistência à insulina? Porque, naturalmente, o exercício está consumindo a glicose, não vai ter glicose no sangue, não precisa necessariamente do trabalho da insulina, que é jogar a glicose para dentro da célula para ela ser metabolizada. Quando o hormônio que empurra a glicose para dentro das células não trabalha direito. Então, esse hormônio que joga é a insulina, a atividade física vai fazer esse papel dele, é um tratamento não medicamentoso. Dois, quando a insulina funciona bem, há uma queda na taxa de açúcar, né, glicose no sangue. Então, aqui, ó, a gestante sedentária, a maior taxa de glicose no sangue. Ó, a gestante ativa tem menor quantidade, né, de glicose no sangue. Então, aqui a glicose seria esses pontinhos aqui amarelados, né, um amarelo aqui. Então, a gente percebe, ó. Então, assim, mais um incentivo para a gestante ser ativa, né, porque o exercício faz o papel que a insulina deveria fazer. E aí a gente sabe, vocês viram, que durante a gestação acontece o que com a insulina? Acontece uma diminuição da sensibilidade, ou seja, um aumento da resistência à insulina. Então, ela pode ser prejudicada. Quer dizer, o bebê alimentado pela placenta não recebe um excesso de glicose e, por isso, não cresce demais. Então, tem que ter cuidado, porque se esse número de glicose no sangue cair exageradamente, vai faltar glicose para o bebê, vai faltar energia e ele não vai crescer direito, tá? E aí, a gente tem uma noção, né, do peso que alguns bebês nascem. Isso aqui para muitos é fofo, é bonitinho, né? Parece aquele bonequinho da Michelin, e de fato é. Mas os estudos mostram, né, que o peso ao nascer elevado, ele está relacionado às várias disfunções metabólicas futuramente, tá? Então isso é um risco. Então não e o que tá o que é um dos fatores que agrava isso aqui? Às vezes a gestante pode falar assim, nossa, nasceu com tantos de quilos, né? O peso lá acima de 4, 5 quilos, enfim, tá saudável. Não, gente, isso aqui nem sempre é sinal de saúde. Isso aqui pode dizer o quê? Como teve excesso de glicose no sangue, a glicose não foi metabolizada porque essa gestante foi sedentária. Para onde ia essa glicose? Para a placenta, e o bebê comia aquela bebê assimilava, né, ingeria aquela quantidade maior de glicose, e a gente sabe, né, pelo metabolismo, que o nosso corpo não fica com excesso de glicose na forma de açúcar. Ela é transformada em gordura, tá? Um exercício durante a gestação em a prevenção dessa quantidade. Aí a gente vai falar, assim, está fechando, né? Tem a questão das atividades aeróbias, né? 40 minutos, até mesmo assim, perto de uma hora, para poder evitar isso, né? Essas quantidades aí de açúcar no sangue, né? A gente tem que prestar atenção também na questão da temperatura do feto, né? Que acarreta uma elevação na necessidade energética, o que levaria a um déficit calórico. Então, assim, se essa atividade ela for feita de forma intermitente ou intensa, né, que tem a variação, isso aumenta a temperatura fetal, ele vai exigir mais carboidrato e glicose. E pode ser que, devido, né, principalmente nos primeiros meses, com a hipoglicemia, não tenha. Então, isso causa um déficit calórico. E o que causa essa hipertermia fetal? São alguns tipos de exercício, né? Aqui alguns traumas que podem ocorrer, né, durante a atividade, né, algumas práticas completamente inadequadas que coloca a compressão dos fetos, né? As compressões, atividade física intensa, aquela que leva um esforço muito forte, aumento da frequência cardíaca, aumenta a produção, né, dos hormônios
de estresse, que são as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, e esses hormônios podem acelerar o processo, né, de contrações precoces, tá? Além da torção umbilical, tem que ter precaução, né, principalmente com os exercícios, né, de solo, algumas barras, enfim, movimentos de rolamento de barras, né. No início da gravidez devem ser mantidas as atividades físicas que já eram praticadas, então, assim, ó, se a gestante ela era fisicamente ativa, no início ela deve manter e deve-se reduzir progressivamente até o segundo e o terceiro trimestre. Não dá para ter uma mudança brusca. Por que não pode ter mudança brusca, gente? Porque o metabolismo da pessoa que é fisicamente ativa é um metabolismo mais acelerado, vai consumir mais. E aí tem que ter um tempo de adaptação, senão o corpo não vai gastar naquilo que ele está acostumado e vai acabar acumulando. Às vezes a mulher pode até ter maior acúmulo, né, de gordura por causa disso, né? A ingestão adequada de carboidratos em atividades de resistência. A atividade física deve ser realizada em intensidade submáxima. Então, a gente pensa em termos de frequência cardíaca máxima em torno ali de 70% para baixo, tá? Evitar altas temperaturas corporais. Isso porque, como a gente falou, a hipertermia fetal leva ao aumento do consumo de calorias, né, de glicose, evitar exercícios de frenagens, né, de mudança de direção, e evitar a ocorrência de lesões esportivas na gravidez. Então, aqui, a gente vou parar por aqui, né, nessa parte dos slides, tá? Porque aí na próxima aula a gente caminhou bem, foi até onde eu queria mesmo. A gente já fala, né, das contraindicações absolutas, né, e relativas, né, como se fosse dar nomes para a gente saber categorizar essas recomendações que nós vimos, né, o contrário são as contraindicações. E as contraindicações, elas são absolutas e relativas para a gente entender isso, e aí a gente entra na parte já da prescrição dos exercícios. Tudo bem? Ficou alguma dúvida dessa primeira parte? Então, a parte de semana que vem, a gente entra com alguns exemplos de exercício e eu vou pedir para vocês assistirem os vídeos. Deixa eu ver se está aqui no final. Eu sempre coloco o link dos vídeos no final. Se eu não coloquei, eu vou colocar, tá? Ou mandar para vocês. Não, eu não coloquei. Eu tenho esses vídeos aqui, mas eu vou colocar para vocês assistirem. Eu vou mandar o link dos vídeos, tá? Para vocês assistirem. Tudo bem? Manda no grupo, Walter, por favor. Vou mandar. Pode deixar que eu vou mandar no grupo. Mando lá no grupo para vocês. Ainda hoje eu já mando. Eu tenho eles aqui. Né? Era para eu ter colocado, eu não coloquei. Tá? Gente, agora só um minutinho. Eu vou passar a prova, tá? Porque teve algumas questões que tiveram um pouquinho de confusão. E aí, se caso vocês tiverem com alguma dúvida depois, vocês me falam, tá? Deixa eu. Tá todo mundo vendo o questionário aí? Ou vai ser bem, bem rápido, só para eu poder responder aqui, passar. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Então vamos lá. Essa questão aqui. Qual indicador antropométrico é analisado indiretamente por meio das avaliações da altura e do joelho? Gente, a resposta correta é aqui, ó. Estatura, tá? É uma da formas que a gente tem de avaliar a altura do corpo. O que eu fiz? Quem respondeu altura total, eu acabei aceitando, tá? Por que eu aceitei? Porque eu vi que tem alguns materiais, né, que as pessoas falam que a altura total, como se fosse a altura em pé. Mas, né, se fosse aula de medidas, eu não ia aceitar, porque a gente sabe que a altura total é aquela altura assim, ó, tá? Com o braço, né, estendido. O braço fletido, aliás, braço fletido, né, e o antebraço fletido. Então, isso seria a altura total. Então, quem marcou
estatura e altura total, eu aceitei por causa dessas dificuldades. Eu fiquei de tirar essa opção aqui para não confundir, mas eu acabei deixando, tá? É, era uma questão que não deveria ter errado, e até teve bastante erro, se eu não me engano. Eu marquei nenhuma das opções por Oi. causa. Eu vou tentar achar o material aqui para eu te falar depois a minha dúvida. Tá, tudo bem, pode falar. Eu imaginei que pudesse ter alguma coisa assim mesmo no material, porque teve muita gente que marcou nenhuma das opções, né? Mas assim, teve, acho que ficou meio a meio. Vamos dizer assim, 50% acertou, 50% marcou nenhuma das opções. Foi mais ou menos, mas bastante gente acertou. Essa aqui das teorias, né? No material, É, eu achei altura estimativa, que está falando sobre a altura do joelho. aham, Fala a pergunta. sim, é isso mesmo. A altura estimativa é como se fosse assim, é uma altura estimada porque não é um método direto, entendeu? Se fosse um método direto, igual o estadiômetro, não seria uma altura de estimativa, porque assim, o estadiômetro é um método objetivo. Você vai lá, coloca a pessoa no estadiômetro, afere a altura e pá, é aquilo. Quando você usa uma fórmula, igual aqui, você tem uma estimativa, mas é a altura, entendeu? Mas isso realmente dá dúvida. Isso dá dúvida, sim. Não discordo de você, não, tá? Mas só para deixar claro que altura estimativa, sim, é porque é um cálculo indireto, tá? E aí o que eu falei para vocês, por que que ele é usado? Porque em algumas situações onde o idoso fica acamado, né, ou qualquer pessoa fica em situação assim por muito tempo, né, de cama e precisa se calcular o estado nutricional dele, o IMC, por exemplo. Você precisa da altura, a pessoa não levanta da cama. Aí você vai pela altura do joelho, e pela idade, você calcula a altura indireta, tá? Outra situação que eu falei nas aulas foi se a pessoa tem um grave problema de cifose, né? Tem um hipercifose, tá? Então vamos lá. Essa questão aqui, né, das teorias. Envelhecer é um processo de atividade de desativação, né? Então, assim, é a senescência programada. Aí, dois, relógios biológicos atuam por meio de hormônios para controlar, né? Hormonal. E envelhecer é um ato evolutivo, né, que possibilita os membros de uma espécie viver apenas o tempo sobreviver. Seria essa terceira opção, né? Foi de fato, acho que a questão que todo mundo acertou. Ah, a sarcopenia significa, aí tem um ponto de corte, né, que avalia aí o perímetro da panturrilha. Então, assim, idoso, se você quer saber se o idoso está verificando se tem uma perda, né, de músculo, você vai, afere a panturrilha dele, a circunferência, e aí você verifica. Aí o ponto de corte aqui, se eu não me engano, é a letra, deixa eu só conferir aqui, letra D, menor ou igual? É menor, é a letra E, né? Letra menor que 31. Então, assim, se tiver 31, tá legal ainda, vamos dizer assim, né? Se tiver 30,99, tá errado. Só para a gente ter noção disso. Aí, agora, aumento da atividade física, recomendada na terceira idade, o idoso ativo, tal. Analisa opções escritas de A até E e marca aquela que não apresenta um tipo de benefício que a atividade física pode proporcionar. Então, assim, tem um quadrinho, né, numa aula, foi até um capítulo de livro que eu coloquei lá. Então, assim, ó, aumento da massa mineral óssea? Pode. Atividade física estimula os osteócitos a produzirem camadas novas de osso e evita a osteopenia e osteoporose. Diminuição do processo de transformação do tecido muscular em adiposo? Sim, esse é o processo de sarcopenia, né? Aumento da amplitude de movimento, sim, né? Tem estímulo, né, dos fusos musculares, órgãos tendinosos de Golgi,
Isso ajuda na amplitude de movimento. Diminuição e controle da pressão arterial sistólica também. A única que ficou, aumento da produção de neurônios, evitando, assim, o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer não está ligado com a produção de neurônios, mas sim com o neurotransmissor chamado dopamina, tá? Então, essa questão está errada, foi uma informação fictícia que eu coloquei, tá? Essa questão aqui também teve um índice de acerto muito alto, a gente falou bastante, a teoria psicossocial de Erickson, né, e quais são os confrontos, né, então aqui integridade, desespero, aceitação da própria vida, tal, e a virtude aí, a sabedoria, né. Aí com o avanço da idade, a redução da massa muscular, chamada sarcopenia, tomografia computadorizada, depois dos 30 anos, um decréscimo das áreas de secção transversa do músculo, né, individual, um decréscimo da densidade muscular e aumento da gordura intramuscular. Referentes às alterações do tecido muscular e nos benefícios que o treinamento resistido, bem orientado, pode proporcionar ao idoso, marque as opções corretas que estão descritas a seguir. Com a idade, a hipotrofia muscular observada parece resultar da inatividade física e de uma gradual, sim, né? A inatividade física causa hipotrofia muscular. A idade não interfere diretamente para aumentar ou reduzir a capacidade de sistema musculoesquelético. Isso aqui está errado. Treinamento de força de terceira idade prejudica os ganhos de flexibilidade do idoso. Não, está errado. Pessoas mais velhas têm menos massa muscular e maior proporção de fibras nervosas tipo 1. Está errado. É tipo 2 aqui. São as fibras de contração rápida, tá? Com o envelhecimento, a densidade mineral óssea aumenta? Não, diminui, né? Podendo ocorrer o contrário, tá? Então, seria isso, a densidade diminui. Em relação aos benefícios físicos, fisiológicos, psicológicos, sociais, exercícios físicos podem proporcionar aos idosos, analise as informações a seguir e, posteriormente, marque as informações corretas. Então, pode-se afirmar, de modo geral, os principais objetivos dos idosos buscam durante atividade física. Deixa eu só aumentar aqui. O débito cardíaco do idoso pode ser aumentado em virtude do aumento do volume de ejeção. Não. Melhoria da eficácia em função do equilíbrio de neurotransmissores excitatórios, não. Exercício. Deixa eu colocar aqui na opção, que aí eu tenho essas informações corretas aqui. Uhum. Então, as informações verdadeiras dessa questão vou ler aqui para vocês, o débito cardíaco do idoso pode ser aumentado em virtude, né, do aumento do volume de ejeção e diminuição da frequência respiratória. E aqui, o exercício físico praticado coletivamente pelo idoso deve sempre ser incentivado, gente, por causa da questão social. Quando eu passei a questão lá da primeira aula, eu vi que isso aqui acontece, o isolamento, pois causa maior quantidade de benefícios em todos os aspectos em relação, tá? Então, são essas questões do débito cardíaco e do exercício físico praticado coletivamente. Aqui teve, o que eu fazia aqui nessas questões? Assim, cada uma valeu um ponto. Se a pessoa marcou que está certo, são duas opções, terem os pontos. Essa questão, infelizmente, teve erros de conta, né? O peso foi aproximadamente 90,5. Deixa eu consultar aqui o meu gabarito, né? Só para passar informações corretas. Então, o peso foi 90,6, 90,65, o IMC 26,48, 26,4, e a classificação era eutrófico, tá? Então, alguns erros de conta aí aconteceram e aí não deu certo. Seria leviano pensar que toda e qualquer tipo de atividade física poderia proporcionar saúde ao seu praticante, principalmente se este for uma pessoa de terceira idade. Afinal, é por isso que existe a profissão de professor de educação física ou de educador físico. Sendo assim, cite o espaço abaixo quais seriam as principais recomendações para a elaboração de um programa de atividade física. Sem dúvida alguma, essa questão aqui foi a que mais teve erro,
Por que que teve erro? Porque confundiu essa questão aqui com uma questão que vocês fizeram do capítulo do professor Roberto Simão. Aqui não era para responder as informações relacionadas à avaliação física, à avaliação diagnóstica, à avaliação do estado de saúde. Não. Aqui era para responder a recomendação de exercício físico. Seria responder isso aqui, ó. Ó, fazer no mínimo 2, 3 vezes por semana, programas variados, atrativos, mais fáceis, englobar componentes da aptidão física, responder diferentes necessidades de estresse, contemplar atividades em grupos, exercícios de reação de memória. Quem colocou fazer exercícios de cadeia fechada, com aparelhos, fazer exercícios com 60% por cento de um RM, um treino com duração máxima de 40, 50 minutos, enfim, são as recomendações de atividade física. Então, assim, houve uma confusão aqui. Não não queria saber aqui o que seria feito para fazer uma avaliação, né, física do idoso. Não é isso. É para passar os treinos, tá? E aqui, né, foi uma questão que eu coloquei, que a gente viu no início da aula, né, das aulas, foi logo no primeiro dia de aula que vocês fizeram essa atividade, foi a atividade sala 1, para vocês acharem a frequência de treino. Então, aqui é o seguinte, é um homem de 30 anos, né, ele está querendo aumentar o desempenho dele numa prova de 100 metros, né, corrida de 100 metros, quer baixar aí para correr 12 segundos, ele corre 14. Então, você tem que fazer treinamentos muito intensos. Então, se você decidiu trabalhar com ele numa zona de 90% a 100%. E aí, né, deixa eu só voltar aqui, qual que seria, né, qual que seria a zona de treinamento para você calcular isso? Então, o que que a gente tem aqui? Ele tem 30 anos, né? A Oi, gente pode falar. é só o nosso gabarito com essas questões, para a gente ver o que a gente errou. Oi? A gente tem acesso a essas questões que a gente fez para saber o que a gente errou? Ah, o gabarito? Então, podemos fazer da seguinte forma. Eu vou ver aqui no Google Forms, tem como ele passar as respostas para vocês. Eu não sei se eu ativei isso. Aí, quando eu mando, ele manda assim o e-mail, vocês receberam o e-mail só com a nota, não foi? Isso. Tem como ativar isso aqui para vocês receberem o que foi errado. Eu vou tentar de novo aqui. Se eu não conseguir, eu mando. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu tenho um gabarito aqui, ó. Tá vendo? Um documento Word. Tô abrindo, vocês estão vendo? Sim. Então, eu posso talvez disponibilizar isso aqui, mandar. E tem também, né, assim, do vídeo da aula, dá para vocês fazerem uma comparação também. Mas eu vou tentar mandar lá no Google Forms. Tem uma forma que você manda lá o questionário respondido para vocês, tá? Tá, Se eu não gente. conseguir, eu mando isso aqui, eu vejo a forma. Então, essa questão aqui, essa última, a gente tem que levar em consideração, primeira coisa, a frequência cardíaca de reserva. E como que eu acho a frequência cardíaca de reserva? A frequência máxima, que é 220 menos a idade, que é 30 anos, é 190. E a frequência de reserva é a frequência cardíaca máxima, 190 menos a de repouso, 65. Então, a frequência cardíaca de reserva é 125 BPM, correto? Agora, eu preciso achar a frequência cardíaca de trabalho de 90% e a frequência cardíaca de trabalho de 100%. O que que eu faço? Eu acho 90% da frequência de trabalho e acho 100% da frequência cardíaca de trabalho. Só que não termina aqui, né? O que que eu tenho que fazer? Então, 90% da frequência cardíaca de trabalho, que é 125, é 112,5. 100% da frequência de reserva, que é 125, é 125, obviamente.
Como que eu acho a zona de treinamento? Eu pego o valor, né, em BPM do percentual que foi estipulado e faço o quê, gente? Somo com a frequência de repouso. Então, vai ser o quê? 112, né? Aqui vai ser, ó, 112,5 mais 65, vai ser igual a 175,5, né? E a do 100% vai ser o quê? Vai ser 125 mais 65, vai ser igual a 190. Então, a zona de trabalho que eu tenho que treinar com esse meu aluno, né, vai ser entre 177, 177,5 ppm a 190 bpm. Tá? Assim, vou treinar a corrida com ele. Se ele estiver correndo, né, ou qualquer exercício que ele esteja fazendo, que a frequência esteja fora desse intervalo aqui, eu estou treinando errado ele, tá? Essa é a intensidade. Então, não tem erro, gente. Então, assim, se derem para vocês o percentual, vocês vão achar o valor desse percentual em cima da frequência cardíaca de reserva, que é a máxima menos a de repouso, tá? Depois, o que tem que fazer quando você achar? Você tem que somar com o valor da frequência de repouso. Isso na aula eu falei que é uma forma de dar uma informação assim de carga interna, baseado nas características do indivíduo, tá? Se eu não posso pegar diretamente assim, a 90% da máxima, 100% da massa. Eu preciso achar a frequência de trabalho em cima da frequência cardíaca de repouso, tá bom? Então, esses foram os resultados. Então, para fechar aqui, deixa eu voltar. Eu vou cancelar a aula aqui, tá? A gravação, aliás, tá? Vou dar um stop na gravação. E aí, eu